Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? E vocês? Bem também. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, senhora. Maravilha, então. Vou começar. Já deu quase 10 minutos aí de espera. Acho que teremos uma baixa participação hoje também. Mas qualificada do jeito que sempre é, né, Armando? Então, vai dar tudo certo. Puxa vida, que bom esse elogio. Ah, mas é mesmo. Bom, a proposta de hoje é a gente conversar um pouco sobre os próximos passos, né? Agora, a implementação conjunta do terceiro plano de ação em governo aberto e também o monitoramento dessa implementação, como que nós faremos nos próximos meses, e a gente tem uma proposta para apresentar para vocês, baseado na experiência do plano anterior, e que a gente pode, claro, ajustar, conversar sobre isso aqui. Falar também sobre a prospecção de uma organização para substituir a Agência USP de Inovação. Esse foi um ponto que nós conversamos no final da última reunião e vamos retomar nessa. E como que ficaria, então, a agenda para as próximas reuniões, considerando que vamos começar um novo ciclo, né, a partir da constituição dos grupos de trabalho, e um espaço final aqui para os informes. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, sobre a implementação conjunta, e por que a gente está falando primeiro de implementação e não de monitoramento, né? A Joia fez uma provocação muito boa na última reunião, porque eu estava falando do monitoramento da implementação. Ela falou, mas a gente, sociedade civil, não vamos fazer parte da implementação? E sim, a sociedade civil, inclusive, poderia ter proposto até compromisso, marco e agora, né, linhas de ação que as próprias organizações da sociedade civil poderiam assumir, além, é claro, da gente ter a possibilidade agora de dialogar com os colegas do governo sobre o detalhamento dos marcos, né? E que a gente vai entregar as linhas de ação, quais são os meios de verificação dessas entregas, quais são os prazos intermediários para isso, porque tudo isso vai ajudar nesse momento de acompanhamento, né, do monitoramento que vem a partir do próximo mês. Então, a gente começa oficialmente a implementação do plano de ação agora em outubro de 2021 e vai até outubro de 2024, e com isso a gente encerra um ciclo aí de 4 anos, né? E o que a gente pensou sobre isso? Bom, formação dos grupos de trabalho, que a gente sempre fala sobre isso, não é novidade para ninguém. A ideia é que cada tema seja um grupo de trabalho daqui por diante e que sejam as mesmas pessoas, esses mesmos grupos, até o final da implementação de cada compromisso. Então, nós pensamos em fazer o envio de uma planilha, né, enfim, um template, para as equipes das secretarias envolvidas fazerem esse detalhamento dos marcos, né, pensando, então, naquelas expectativas de linha de ação que a gente já tinha elaborado, as entregas relacionadas com essas linhas de ação, quais que seriam os meios de verificação, é um relatório, é uma publicação, é um indicador propriamente, e quais são os prazos para essas grandes entregas, né, de linhas de ação para secretarias, detalhar, então, nessa segunda quinzena de outubro. Então, nós estamos começando outubro com essa reunião, e a ideia é que a gente utilize essa segunda quinzena para fazer esse trabalho junto com as secretarias de diálogo sobre um pouco de refinamento, né, desses marcos a partir das linhas de ação, inclusive que nós já discutimos nos grupos de trabalho da cocriação, e que a gente vai retomar agora e detalhar, né, no nosso planejamento. E além do envio dessa planilha, e eu vou apresentar essa planilha para vocês, nós também vamos enviar as propostas de alteração daquelas expectativas de linha de ação que nós submetemos à consulta pública. Então, não sei se vocês lembram,
Mas na segunda consulta pública que nós fizemos, a de revisão, nós tínhamos colocado a redação dos compromissos, a redação dos marcos e do que nós chamamos de expectativas de linhas de ação, justamente porque a gente ia definir essas linhas de ação após a formulação do plano, né? E aí, nós recebemos vários comentários também sobre essas expectativas de linhas de ação. Quando nós fizemos a devolutiva dessa consulta pública para a população, no Participe Mais, nós fizemos a devolutiva apenas da parte dos compromissos e dos marcos. Então, a ideia agora é que a gente possa, nesse processo, que as secretarias vão começar agora, de fazer o detalhamento do seu planejamento, de inserir aí também a análise sobre essas propostas de alteração que vieram da consulta pública, para já incorporarem essas sugestões que vieram da população na redação dessas linhas de ação. Essas linhas de ação, elas não são publicadas, né? Elas não fazem parte do plano em si, mas elas são importantes para o nosso processo de acompanhamento, né? O nosso processo de monitoramento dessa implementação conjunta aqui no Fórum de Gestão Compartilhada, tá? Então, a ideia é fazer esse envio dessas duas planilhas, né, para as secretarias envolvidas e nos colocar aqui na SAG à disposição, inclusive, para fazer essa reunião conjunta e fazer essa análise com vocês. E, em seguida, a gente volta em novembro com a primeira reunião de cada GT com essas planilhas preenchidas para a gente apreciar no âmbito de cada GT. Aliás, a planilha sobre a consulta pública, a gente aprecia na reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, a próxima reunião, e esse é um dos itens da pauta, né? A gente discutir a data das próximas reuniões. E a planilha propriamente das linhas de ação, né? Com detalhamento dessas entregas, os prazos, etc., a gente discute no âmbito de cada GT, na primeira reunião de cada GT, que a gente também vai combinar uma agenda para isso. E aí, nessa primeira reunião, a gente também abre a possibilidade da sociedade civil querer lançar as suas linhas de ação para a implementação desse marco. Lembrando que, assim, a organização que propuser isso, ela também está se corresponsabilizando por essa implementação. Mas dentro da metodologia com a OGP, isso é possível, tá? Responsabilizar por compromisso, se responsabilizar por marco e se responsabilizar, ou seja, propor diretamente as linhas de ação. Mas aí, nesse caso, a gente não está propondo só para o governo fazer, a gente está se responsabilizando e está dizendo que a gente vai fazer isso, tá? Bom, a gente pode discutir isso nessa primeira reunião dos grupos de trabalho. Mas a ideia aqui é, antes de começarmos o processo de monitoramento, no próximo mês, em novembro, até porque a gente fala do monitoramento da implementação e a gente está começando a implementação agora, né, em outubro, ou formalmente, a gente vai, então, fazer esse processo ainda de detalhamento, de refinamento, desse planejamento, para que a gente tenha um pouco mais de segurança de que esses marcos e logo o compromisso serão entregues dentro dos prazos que nós pactuamos, né? E também que a gente possa trabalhar conjuntamente, auxiliar as secretarias e se envolver nesse processo de implementação dos próximos meses e anos aí. Até agora, alguma dúvida sobre a implementação? Se não houver, ou se vocês estiverem querendo saber primeiro qual que é o desenho do monitoramento da implementação, a gente pode seguir e depois a gente volta para esse item. Posso seguir, então? Quando compartilho a tela com vocês, eu não consigo ver as mãozinhas, tá, gente? Então... eu tô olhando aqui, Maria Camila. Pode deixar aqui, liberar o pessoal, controlar mãozinha, microfone, eu e o Breno, a gente fica aqui no seu apoio. Tá. Os colegas de governo têm alguma dúvida sobre isso? Eu tô com a planilha aqui, um exemplo, né? A gente começou a desenvolver. Ela é simples, é muito parecida com o que vocês já conhecem no passado, né? Do programa de metas. Então, esse foi o desenho que a gente pensou. A gente tem aqui o exemplo do compromisso 1. Não é esse prazo, tá? Desculpa. Então, a gente tem o exemplo do compromisso 1 e os marcos relacionados ao compromisso 1. E foi isso aqui que foi publicado.
essa discussão sobre o detalhamento dos marcos, a linha de ação, ela vai servir, então, para o nosso processo aqui de implementação e de monitoramento da implementação. Então, por exemplo, a gente tinha como expectativa de linha de ação, que agora pode se concretizar como linha de ação, estudar a padronização da instrução de processos de contratação, faltou aqui, de acordo com a regulamentação vigente, enfim, detalhamento. A entrega. Então, a entrega aqui, a gente está falando que seria um documento de referência do DPARA entre os documentos que estão no SEI e os documentos que vão para o ePubli. Um exemplo de indicador meio de verificação. Poderia ser esse documento de referência, né? Esse documento de DPARA publicado. Então, uma indicação de prazo, não sei se a gente vai conversar com as secretarias, poderia ser, por exemplo, março de 2022. Então, aqui a gente só fez um exercício, né, para trazer para vocês como exemplo. Então, cada compromisso teria uma planilha dessa, e cada marco, então, teria uma aba diferente. Ó, a gente nem chegou a construir as outras justamente para apresentar para vocês essa proposta aqui, ver se a gente pode seguir com ela. Então, cada marco teria, né, uma aba diferente para que a gente possa, então, detalhar aqui as linhas de ação, que inclusive já foram inicialmente construídas e a gente vai revisar agora, as entregas relacionadas a essas linhas de ação, como que a gente verifica que essa entrega aconteceu e qual que é o prazo dessa entrega. Então, a gente pensou nisso. Alguma dúvida, questão sobre isso? Então, tá bom. Bom, e aí, esse seria o nosso próximo passo. A gente investiria, então, esse tempo agora na segunda quinzena de outubro fazendo isso, para que no começo de novembro, então, a gente comece uma nova etapa, que é efetivamente do monitoramento da implementação, né? Então, qual que é essa proposta de desenho do monitoramento? A gente está propondo, baseado nas nossas experiências anteriores, né, dos planos anteriores, ciclo mensal e ciclo semestral para o monitoramento. Então, o que aconteceria no ciclo mensal, seja mês a mês, né, esses pontinhos verdes aqui? A gente teria o preenchimento de uma ficha de monitoramento do compromisso, baseado naquelas informações lá das linhas dos marcos e das linhas de ação, e a gente teria a reunião mensal dos grupos de trabalho. Eu já vou mostrar essa ficha para vocês, tá? Junto a isso, nós teríamos o ciclo semestral. O que teria no ciclo semestral? Teríamos uma consolidação de um relatório semestral baseado nessa ficha de monitoramento mensal, mais um evento de balanço da implementação. Nesse período, a gente também, né, só que aqui a Saga, não o fórum, a gente também faria a prestação de contas de tudo que está acontecendo para o nosso Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, que é composto por diversas secretarias aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, esse seria o desenho geral. Então, estamos começando aqui a implementação em outubro de 2021, e a partir de novembro a gente começa o ciclo mensal, e assim até fevereiro, faltou março aqui, desculpa, gente, faltou uma bolinha de março. Então, fevereiro e março, abril, encerramos nosso primeiro semestre, aí a gente faz esse fechamento semestral, seguimos o ciclo mensal, em outubro fechamos um ano, e aí faremos mais um balanço semestral, e assim até o final, em outubro de 2024. Como que seria isso? No ciclo mensal, a gente já falou, né? A gente pensou em realizar as reuniões. Aliás, a gente não falou sobre isso, a gente falou das reuniões do grupo de trabalho. Então, nós pensamos em realizar sempre na primeira semana, e a gente pode manter esse cronograma das quintas-feiras à tarde, não sei como que é para todas as equipes. A gente pode realizar as reuniões do fórum, sempre na primeira quinta de cada mês. Na segunda semana, a gente compartilha com o fórum as planilhas preenchidas, na verdade, as fichas, né? Ops, passei demais. As fichas preenchidas com as secretarias para o fórum nessa segunda semana, para na terceira semana a gente fazer as reuniões dos grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho pode escolher um dia e uma hora específica para fazer essa reunião. Não precisa ser nas quintas-feiras. Então, por exemplo,
o grupo de trabalho 1, que é liderado pelos colegas da SEGES, está aqui o Dácio representando, quer fazer as reuniões nas terças-feiras. Então, nessa terceira semana do mês, então toda terceira terça do mês, vai ser a reunião do grupo de trabalho do Compromisso 1 entre as 15 e 16 horas. Então, a gente tem essa agenda fixa. Essa agenda fixa vai ser pactuada na primeira reunião do grupo de trabalho. A gente não vai precisar decidir sobre isso aqui, tá? Então, a gente faz essas reuniões do grupo de trabalho, sempre tentando encaixar num dia da semana dessa terceira semana. Quarta semana do mês, a gente tem um respiro aí para no próximo mês começar um outro ciclo de reunião do Fórum de Gestão Compartilhada, segunda semana, compartilhamento das fichas com as informações daquilo que foi implementado no último mês. Terceira semana, as reuniões do grupo de trabalho, e aí nessas reuniões do grupo de trabalho, a gente revê, junto com os nossos colegas, essa ficha que foi preenchida, e valida essa ficha que foi preenchida, porque essas fichas a gente sobe tudo lá para o nosso processo, que é o nosso processo administrativo, né, onde a gente faz também essa formalização desse monitoramento. E que ficha é essa? Nós trouxemos o exemplo da ficha que nós trabalhamos na implementação do último plano, que é essa que está lentamente abrindo aqui para vocês. Então, como que estava no segundo plano, né? Aqui o número do compromisso, o nome, o órgão que coordena e o ponto focal da sociedade civil, as demais organizações envolvidas naquele grupo de trabalho, e aí descreva pontualmente as reuniões, encaminhamentos, ações realizadas no período, citando o número de referência, cronogramas, linhas de ação, e caso haja os resultados já alcançados, entregues, os marcos concluídos. Então, aqui a ideia é que qualitativamente a gente comente, mas também insira dados, se tiver, sobre a implementação de cada marco, e aí considerando aquilo que a gente tinha planejado dentro no âmbito das linhas de ação, né? Então, contando aqui o que já foi concluído, o que foi feito no último mês, e, enfim. Aponte se houver dificuldades na execução e riscos identificados para a conclusão de ações ou atraso. Aqui não há, porque eu peguei uma ficha que é bem da conclusão desse processo, né? Eu peguei uma das últimas fichas. Então, não tinha também etapas previstas para o próximo mês, e como vocês podem observar, em que momento estava tudo concluso, né? Então, depois a gente vem, tá vendo aqui as linhas de ação aqui? Para o acompanhamento das linhas de ação. Então, aquela planilha do detalhamento da implementação, ela vai nos ajudar nesse acompanhamento mensal, porque as informações dela vão ser inseridas, então, nessa ficha, e a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal das ações relacionadas a essas linhas de ação aqui, por meio dessa ficha. Então, a ideia é que as secretarias preencham essa ficha, encaminhem para a gente compartilha com o Fórum de Gestão Compartilhada, revisa, altera, valida essa ficha durante as reuniões dos GTs e formaliza depois no processo SEI, e aí a gente faz esse ciclo todo mês. Pode ter mais de uma reunião dos grupos de trabalho? Pode. Né? Essa aqui é mais para a gente tentar criar uma rotina mensal de acompanhamento, mas, por exemplo, a gente sabe que os colegas da SEGES, eles vão ter um trabalho intenso, inclusive, né? O primeiro marco está ali, é a constituição de um grupo de trabalho específico para lidar com a questão da padronização. Então, é possível que esse grupo de trabalho se reúna mais vezes, especialmente agora no começo dessa implementação, né? Isso aqui, como eu falei, é uma rotina mínima para a gente ter uma periodicidade de acompanhamento dessa implementação. Então, semestralmente, a gente faria uma consolidação desse relatório, como eu falei, e eventos de balanço. E aí, esses eventos, eles são eventos voltados, né? A gente fala de todos os compromissos no mesmo evento. Ele é ao mesmo tempo, desculpa aqui, a tela não dá para ver tudo, né? É um espaço para prestação de contas para a população, então ele é mais aberto do que as próprias reuniões do fórum, né? E costuma ter mais divulgação, mas ele também é um espaço de troca para a gente também tentar criar essa sinergia entre os compromissos, né? Então, essa é a nossa proposta de monitoramento, que não é muito diferente, né, Marina, de outros instrumentos de planejamento que a gente tem, que é mensal, semestral, às vezes bimestral. Então, a gente tinha pensado nesse modelo, nesses instrumentos aqui.
E aí, antes de entrar nessa agenda, no próximo item, que é a substituição da agência USP de inovação, que aí já é outro assunto totalmente diferente, eu queria ouvir vocês sobre essas duas propostas. Então, primeiro, sobre esse detalhamento, né, das linhas de ação e validação das linhas de ação, que nós já tínhamos escrito as expectativas, mas agora voltar para essa redação, rediscutir, aprimorar. E segundo, o trabalho que a gente começaria, então, no próximo mês de novembro, que é o ciclo mensal de monitoramento e depois o ciclo semestral desse monitoramento e desse instrumento aqui, que seria a ficha mais a reunião. Vou tirar brevemente meu compartilhamento de tela para conseguir ver vocês, então. Maria, a Gláucia. Só uma pergunta para confirmar. Esse detalhamento das linhas de ação vão ser feitas já no âmbito dos grupos de cada compromisso, é isso? Ou vai ficar mais a cargo das secretarias coordenadoras? Tínhamos pensado em 2 momentos. Então, nesse primeiro momento, que seria essa segunda quinzena de outubro, ficaria a cargo das secretarias. A gente já tem aquelas expectativas das linhas de ação que foram redigidas por nós na época da cocriação, e a gente já tem sugestões de alterações. Então, as secretarias iriam apreciar, fazer a devolutiva para a consulta pública, que seria discutida na próxima reunião do fórum, e fechar as propostas do governo de linhas de ação. Na primeira reunião de cada GT, nós discutiríamos essas propostas e abriríamos, inclusive, para a sociedade civil propor as suas linhas de ação dentro daquele marco. Tá, não, beleza, agora eu entendi. E em relação ao monitoramento em si, eu não tenho nada a acrescentar, assim, eu participei no último fórum, né, essas fichas aí acabei preenchendo várias delas, e eu achei que era um mecanismo que funcionava muito bem, então eu não me oponho a ser dessa forma. Bom, vou aproveitar e perguntar aqui, então, para os colegas de governo, o Dácio, a Marina, se tudo bem, estão confortáveis com esses instrumentos. Por mim, de acordo também. Maria Camila, Patrícia, acho que bem parecido mesmo com o trabalho que a gente já faz aqui. Acho que também é isso, né? A gente vai conversando, tirando dúvidas. Eu nunca participei de nenhum fórum, então vai ser importante ter esse canal para tirar dúvidas diretamente com vocês ou com os colegas, mas a princípio parece que a ferramenta, né, o formato tá ok. A exemplo do que vocês, Marina, fazem em CEPEP, a gente pensou em se colocar à disposição, então, para fazer uma reunião com cada equipe aí de governo, para sentar e conversar sobre essa planilha, eventualmente preencher juntos, porque a gente acha que esse trabalho mão na roda ajuda muito, né? Porque, embora tenham métodos parecidos, cada planilha é um instrumento, é uma ficha diferente. Exato, exato. Então, e é isso, por mais que a gente tire dúvidas agora também, as dúvidas só vão aparecer quando a gente for fazer. Então, acho necessário mesmo, as meninas estão fazendo com o plano de ação da Agenda 2030, então acho que é bacana mesmo. Bom. Legal. Tárcio, é a Miriam, fala aí. Isso que eu ia falar, Miriam, se você falava, eu falava. É o seguinte, Maria Camila, eu acho que vai ficar bastante puxado para nós, né? Mas enfim, é um desafio que a gente aceitou e é necessário que seja executado, né? Em relação à formação do grupo de trabalho, como é um tema que ele abrange vários órgãos, bom, toda a administração municipal e vários órgãos têm uma parcela de responsabilidade dentro do que está sendo construído, nós é que faremos esse contato com os parceiros que nós entendemos que devam participar desse grupo de trabalho, ou será a Saga, ou em conjunto? Como é a que isso gente funciona? pode ver como que vocês preferem, né, Patrícia? A gente pode fazer junto. Inclusive, não precisa ser 2 grupos de trabalho. A gente pode trazer as outras secretarias para esse grupo de trabalho, assim como a gente também tem a possibilidade de trazer para esse grupo de trabalho organizações da sociedade civil, né? Então, independente de elas fazerem ou não parte do fórum,
A ideia é que os grupos de trabalho eles sejam mais amplos que o próprio fórum. Então, a gente pode fazer um grupo de trabalho só e, assim, economizar um pouco desse trabalho que vocês teriam, né? Patrícia, você quer comentar? Só um outro comentário. Dentro da proposta do fórum, né, é que dentro, né, que esse GT de trabalho tenham organizações que façam parte do fórum, mas que a gente pode abrir o convite para alguma outra organização que, mesmo que não esteja no fórum, mas tenha a expertise que é necessária para a gente pode convidá-los para fazer parte desse espaço. Tá? Então, a gente já teve histórico de compromissos de governo aberto do plano anterior, onde a gente tinha 3 órgãos trabalhando e 4 membros da sociedade civil trabalhando conosco. Né? Então, os GTs, a gente não tem um número certo de órgãos para estar dentro dele, nem um número certo de organizações da sociedade civil para estar dentro desse espaço. Perfeito. Eu acho que, fora essa questão, para nós está tranquilo, né, Miriam? Acho que, como eu falei, vai ser bastante trabalho, até dentro daquilo que nós já fazemos, mas acho que esse formato, com esse acompanhamento pela planilha, ficou muito bom. Então, acho que fica legal. Eu acredito que sim, está tudo em ordem. Agora a gente precisa mesmo do apoio de vocês aí, que eu acho que é importante para a gente poder ir preenchendo dentro do mais razoável possível, né? Para a gente encurtar os nossos prazos. Eu vou mandar por e-mail, e por e-mail também a gente já pode combinar uma agenda para depois do feriado. E aí podemos sentar juntos e escrever juntos também, pensar juntos nesses desdobramentos, né? Às vezes ajuda ter uma agente externa que pergunta e que tenta pensar nos desdobramentos conjuntamente. E aí depois, na primeira reunião do GT, a gente vai fazer esse exercício de novo, mas com um público um pouco mais ampliado, que aí seriam os colegas do grupo de trabalho. E aí a gente avalia também nessa reunião, se a gente já chama para a primeira reunião do GT as outras secretarias, ou se a gente faz 2 momentos, a gente pode alinhar como que seria melhor essa estratégia. Vocês já tem mapeado, então, com as secretarias, vocês querem que faça parte desse grupo, e aí a gente desdobra, então. Agora eu queria fazer uma pergunta. Armando, Gioia, Paloma, a Emily e a Carolina também, que chegou aqui na nossa reunião, né, do que foi exposto com relação à nossa proposta de monitoramento, né, vocês têm alguma coisa para colocar? Ficou claro como o formato que a gente quis trazer? Porque a gente vai trabalhar tudo isso dentro do fórum, né? Então, o papel do fórum também é esse papel de monitoramento, né? Não é só da saga. Então, é importante para a gente também ver a opinião de vocês nesse sentido. Bom, eu acho que do ponto de vista mais técnico, me parece assim muito claro e absolutamente coerente, compatível com o processo de controle de um plano, né? Então, a gente sabe que se não fizer isso, a gente perde a noção do que está acontecendo e não vai conseguir prestar conta de nada, né? Então, de fato, para mim está perfeito a metodologia, né? O único ponto que talvez valesse a pena a gente pensar no sentido de garantir a participação e ter uma dose compatível, né, de trabalho com a disponibilidade e a expectativa. A gente viu, né, que a gente teve aí nesse esforço de terminar o plano dentro do cronograma, a gente teve um esforço, teve uma sobrecarga, né, de dedicação que era inevitável, ela não foi desperdiçada, pelo contrário, ela foi bem utilizada, mas houve uma sobrecarga e que, pela sobrecarga, isso gerou algumas organizações, alguns representantes
tiveram dificuldade em acompanhar e participar. Então tem aquele balanço entre a quantidade de participantes e o trabalho. Quer dizer, eu sei que a gente até muitas vezes consegue fazer o trabalho com menos participantes, né? Porém, a gente sabe que isso não é o ideal, porque a gente quer ter a riqueza da participação. Então, se a gente tiver sucessivamente situações de sobrecarga, onde a gente não tem uma participação intensa, ao longo dos anos a gente pode estar perdendo o próprio escopo, o próprio objetivo da gestão compartilhada, né? Porque aí você é como se tivesse uma equipe mesmo fazendo tudo, que pode até ser muito bem feito, mas não tem a diversidade e a riqueza da participação. Então, é a única coisa que às vezes me preocupa um pouco, né? Por quanto tempo, às vezes, a sobrecarga. Então, uma eventual análise na hora que a gente for para esses GTs e tal, é uma análise da carga e da diversidade da participação, para garantir essa diversidade. Tá? Era a única coisa que me preocupa um pouquinho. Metodologia e o que tem que ser feito está claríssimo e está correto. Tá? Obrigada, Nani. Na fila tem a Emily, a Paloma e, por fim, a Patrícia. Emily. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Eu acho que está super coerente o material e a metodologia proposta. Eu queria perguntar se já tem ou se já está sendo planejado como que vai ser feito a disponibilização da informação do monitoramento. Se vai entrar no site. Eu lembro que a Maria Camilo tinha comentado com a gente que ia aparecer, ia ter uma aba no Participe Mais para fazer esse monitoramento. E daí a pergunta é se o preenchimento desses documentos facilita em colocar a informação no site. Mas de resto, acho que está tudo certo. É só essa preocupação de se é um documento que mais atrapalha e ajuda. Paloma. Bom, eu vou tentar ser bem rápida, porque eu concordo com o que o pessoal trouxe, né? Não vou ficar repetindo a mesma coisa. Eu só fiquei com duas preocupações, né? A primeira é sobre a implementação. A gente, né, vai ter essa questão, esse mapeamento, e depois tem um modelo, né, um instrumento para acompanhar o monitoramento. Eu fico com uma preocupação se isso não vai sobrecarregar, principalmente as equipes que já têm que implementar coisas, e aí prestar contas ao mesmo tempo, né, como que a gente tenta otimizar um pouco esses tempos e esses braços que são limitados. Então, acho que pode ser um ponto da gente pensar em como otimizar. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, né, em relação à implementação, essa questão da padronização dos contratos vai ser super desafio, né, porque é bem complexo. Então, talvez se a gente pensar alguma metodologia que dê para quebrar um pouco, né, em fases, em coisas que vão ser feitas, em entregas, que acho que talvez tira uma coisa muito grande, muito abstrata, e aí a gente vai percebendo as coisas sendo feitas, né? Acho que a gente pode tentar adaptar um pouco, pelo menos para essa temática que é um pouco mais complexa mesmo. E aí, por fim, na questão do monitoramento, eu acho que no semestral, talvez a gente incorporar alguma coisa relacionada a rúbricas, não sei se é mais trabalho também, né? Mas estou pensando aqui no que ajuda a gente ter um instrumento até mais fácil, né? Para não parecer que é a mesma coisa do mensal, e aí fica toda aquela prestação de contas gigante no semestral, mas uma coisa até mais clara, ou mais assertiva, enfim, aí combinar com Participe Mais, não sei, acho que tem algumas estratégias que a gente pode pensar. Mas só para a gente aprimorar mesmo o instrumento, que já acho muito bom, né? Acho muito ok a gente ter um instrumento de monitoramento, raramente a gente tem, mas como que a gente também facilita os trabalhos, né? E não coloca mais ainda, né?
coisas que são difíceis de lidar, enfim. Bom, é isso, gente. Valeu. Patrícia? Então, com relação, eu levantei a mão, né? O Armando estava, na hora que o Armando estava falando, realmente a gente teve essa questão, né? Que a gente teve um envolvimento muito grande de algumas organizações da sociedade civil dentro dos GTs que acabaram, assim, trabalhando muito mais do que todos os outros membros do fórum, né? Dentro da fase do processo de cocriação. Mas o que a gente tem pensado, né, para dentro dos GTs é autoindicação das organizações da sociedade civil. Então, assim, significa que vocês vão poder escolher em quais GTs vocês querem estar presentes. A gente aqui não indica que vocês estejam em todos, porque senão vocês teriam, além da reunião mensal do fórum, vocês teriam mais as reuniões de cada um dos GTs que vão trabalhar, embora ao mesmo tempo, cada GT cuida de uma coisa diferente, né? Então, essa é uma preocupação nossa, deixar essa autoindicação. Vocês não precisam estar presentes, de repente, em todos os espaços, né? Em todos os GTs. No plano anterior, né? Só para a gente fazer uma comparação, a gente teve organização que se habilitou a estar em todos os GTs dos 5 compromissos e chegou no meio do caminho, precisou se retirar porque não estava dando conta de seguir os 5 simultaneamente. Então, acabaram ficando só com 2, dentro de 2 GTs, né? Então, essa é uma das coisas que a gente acha que pode contribuir, porque assim, cada organização pode entender qual o melhor espaço que a sua expertise poderia colaborar. A gente já pensa em montar esse GT antes da validação de todas as linhas de ação, para que vocês façam parte dessa discussão. Mas, de repente, se o fórum entender que primeiro as secretarias precisam mostrar o que está previsto dentro de cada uma das linhas de ação, esse cronograma de trabalho para vocês entenderem em que espaço vocês podem estar, também é uma proposta que, se vocês falarem que é mais válido eu saber que GT eu gostaria de estar presente depois que eu tiver todas as linhas mapeadas com os cronogramas prontos, essa também pode ser uma possibilidade, mas aí tiraria um pouco do espaço de vocês de ajudar a planejar esse GT, sabe? Então, por isso que a gente gosta de montar o GT antes dessa etapa. Com relação, Emily, à parte de monitoramento, né? Essas fichas, elas servem para um apoio aqui na saga, embora a gente faça parte de todos os compromissos, a gente sempre trabalha com essa questão do documental, até mesmo porque ele vai para dentro de um processo SEI, né? Então, assim, é uma forma também de você dar transparência, fazer esse exercício da prestação de contas. Então, essa ficha é válida e ela vai ser válida também para quando a gente for preencher a barra, né, de cumprimento dos compromissos dentro do Participe Mais, ou então dentro de alguma outra plataforma que a gente desenvolver para monitoramento de planos, que é uma das coisas que a gente está pensando dentro do próprio plano de ação, né? Então, o próprio plano de ação poderia estar dentro desse espaço também. Já com relação a... Eu não sei se eu respondi ele. Respondeu. Paloma, eu só queria... uma coisa que você falou é coerente, né? Essa questão do... por que mensal? Será que não tomaria muito tempo das secretarias que estão envolvidas dentro do GTs? Porque além da sua rotina normal, eles vão estar trabalhando num novo projeto, não deixa de ser um novo projeto, né? E aí a gente tem essa parte... Vou chamar um pouco burocrática, de ter checklist, mas é um exercício que a gente precisa. Se vocês, a gente trouxe o mensal porque foi uma experiência que deu certo no segundo plano de ação. A gente não teve em nenhum momento nenhuma secretaria que falou, eu não estou dando conta, até mesmo porque a gente tem um prazo grande de implementação desse plano, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente precisa, eu tenho que entregar até outubro de 2022, então a gente vai montar todo um cronograma. Eu acho que essa previsão de tempo e expectativa também deve estar dentro desse cronograma, né, para a gente estar bem alinhado. Um exercício, né, que algumas secretarias faziam é construir essa ficha dentro da reunião mensal do GT, porque vocês já vão discutindo, construindo a ficha em conjunto, então
tira um pouco da pressão do coordenador ter que fazer isso sozinho, e é um trabalho que pode ser feito dentro do próprio GT, né? É porque a gente precisa ter um responsável para entregar, e aí essa responsabilidade é do coordenador, mas nada impeça que o próprio GT construa em conjunto. Então, a Saga acaba participando de todos os GTs, né? Então, a gente dá até uma liberdade para as secretarias entenderem como que é melhor elas se desenvolverem, né? Desenvolver o trabalho. A gente procura deixar as pessoas mais livres dentro, né, das suas expectativas, do que é possível não fazer para aquele momento. E aí a gente tinha secretarias que preferiam construir já dentro do GT a ficha, assim como a gente tinha secretarias que faziam as reuniões e preferia escrever o seu relatório, validar depois por e-mail com o GT e depois apresentar a Saga. Então, tudo isso é possível de discussão, né? Então, assim, acredito que na hora de montar cada um dos GTs, a gente acaba conseguindo colocar tudo que a gente tem dentro dessa linha para ficar de forma clara e não sobrecarregar ninguém dentro do GT de trabalho. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas. Só não respondeu uma pergunta da Paloma, mas eu queria responder essa, que foi se a gente pode quebrar mais o planejamento do que só ter as linhas de ação, né? Então, quebrar um pouco as linhas de ação em fases ou etapas. Acho que a gente pode fazer esse exercício junto com as secretarias. A única coisa que me preocupa são as expectativas sobre isso, porque às vezes a gente acaba detalhando demais, entrando muito naquilo que é rotina da administração pública, ou mesmo você aqui da sociedade civil, né, rotina de trabalho. E aí, às vezes, a gente revê um caminho que nós tínhamos pensado e vemos que a outra alternativa seria mais interessante, ou mais rápida, ou melhor. E esse tipo de desdobramento, né, detalhamento, acaba sendo muito modificado ao longo do processo. Então, a minha preocupação de detalhar mais do que linhas de ação para fins de monitoramento do grupo de trabalho é se a gente não vai estar gerando para os colegas do Fórum de Gestão Compartilhada uma expectativa detalhada de como seria essa implementação, sendo que esse detalhe da implementação ele muda ao longo do tempo, porque é assim, a vida é dinâmica mesmo, gestão de projetos, seja no governo, na sociedade civil, no privado, é dinâmica mesmo. Então, esse detalhamento ele vai sendo modificado. Por outro lado, pode ser um exercício interessante para as equipes do governo, elas conseguirem antecipar, né, as etapas relacionadas a essa entrega da linha de ação, mas talvez seja menos interessante fazer parte do processo de monitoramento mensal, mas mais interessante para o planejamento de cada equipe, se cada equipe quiser. Então, acho que a gente também pode deixar isso aberto no âmbito de cada compromisso, né? Até porque essa ficha, esse detalhamento das linhas de ação, ele não vai mesmo para o plano, isso é mais para o nosso monitoramento. Então, a gente pode deixar aberto o quanto que a gente vai detalhar o planejamento de cada compromisso, assim como a gente também pode deixar aberto isso que a Patrícia estava falando, que era com relação ao planejamento da ficha. Porque o desenho que nós mostramos para vocês foi que, na segunda semana, as secretarias enviariam a ficha preenchida para na terceira semana a gente fazer a reunião. O que a Patrícia está colocando flexível é que não precisa enviar essa ficha na segunda semana, a gente pode preencher essa ficha conjuntamente na reunião do grupo de trabalho, né? Então, a gente discute, vê quais foram as ações realizadas dentro de cada marco, né, as linhas de ação, faz um relatóriozinho lá e manda essa ficha por e-mail e depois a gente aqui da equipe sobe ela lá no SEI, só para a gente ir documentando. Uma coisa que a gente pode experimentar também, mas eu acho que não... O que vai ser difícil agora nesse primeiro momento do monitoramento, que a gente vai estar desenhando esses projetos, é rever a periodicidade também dessas reuniões, né? Então, seja das reuniões do fórum, que são mensais pelo regimento, mas a gente pode decidir de forma diferente, seja as reuniões dos próprios grupos de trabalho. De repente, a gente entra numa fase da implementação que não faz sentido ou que não muda muito para o projeto um acompanhamento mensal, porque são etapas um pouco maiores que faz mais sentido ser bimestral.
A gente pode discutir isso. O que eu acho difícil da gente decidir isso agora é porque a gente não pensou nos prazos de nada ainda. Tudo que foi para o OGP, a parte das coisas que foi para o OGP, foi estimado com prazo final, que é outubro de 2024. E o exercício que a gente tem agora, com essa planilha que a gente vai enviar, é tentar quebrar um pouco mais a partir das linhas de ação relacionadas aos marcos, pensar nesses prazos intermediários, para a gente pelo menos conseguir estimar quando que a gente vai conseguir garantir cada uma das entregas e depois, no segundo momento, a gente pode quebrar mais e, de repente, reduzir a quantidade de encontros, porque a gente vai acompanhando pelo documento, a gente vai acompanhando de outra forma. Só que a gente precisa fazer esse exercício antes, quer dizer, minha opinião, né? A gente precisa ter uma visão do todo antes, ainda que a gente vá refazendo, né, ao longo desse caminho. O que não muda agora são os marcos e os compromissos, mas as linhas de ação a gente tem essa flexibilidade, né, para ir ajustando e especialmente os detalhamentos relacionados à linha de ação. Acho que também faltou uma questão relacionada à comunicação, para falar para a Emily, comunicação do plano, além disso, né, que a Patrícia falou, do Participe Mais, que está sendo reformulado, da possibilidade também da gente ter uma plataforma única de monitoramento, que é um marco do compromisso 2. 2.3, se eu não estou enganada. A gente também está num processo de reformulação do site, da nossa página. E a gente tem limitações com relação a isso, porque a SECOL, nossa Secretaria de Comunicação, ela tem algumas limitações de layout, mas a gente já está nessa discussão com eles de como que a gente melhora isso, e com isso também a possibilidade da gente melhorar a forma como a gente divulga o plano na nossa própria página, né? Tentar trazer um pouco, tornar um pouco mais dinâmica. Inclusive, foi por isso, Emily, que eu te pedi hoje de manhã aquele exemplo que você tinha nos mostrado numa reunião do GT de Cocriação, porque eu passei por um colega da equipe, o Derek, que está assumindo essa parte de comunicação, para ele ver o que é possível fazer em cima daquela proposta com a nossa SECOM. Então, a gente também está pensando como que a gente melhora essa comunicação dentro das nossas próprias páginas. Não sei se ficou claro tudo que a gente falou. Acho que a gente respondeu todos os pontos, mas eu não sei se todo mundo está se sentindo contemplado, se tem alguma dúvida ainda. Mas, em síntese, a gente não tem obrigatoriedade do envio das fichas na segunda semana, a gente tem essa possibilidade de fazer o preenchimento das fichas dos grupos de trabalho. Em princípio, a gente mantém um cronograma mensal de reunião do Fórum de Gestão Compartilhada e um cronograma mensal de reunião do GT. E se cada organização fizer parte apenas de um GT, só vai ter 2 reuniões por mês, como é hoje, né? Porque hoje a gente tem 2 reuniões do fórum. Então, a nossa proposta, que é o próximo item da agenda, é a gente substituir uma reunião do fórum, não ter mais 2 reuniões mensais, ter só uma reunião mensal, porque a outra reunião vai ser de grupos de trabalho. E é isso que a Patrícia estava falando. As organizações, exceto as do governo, né, que já estão implicadas no processo, elas se auto-indicam para os grupos de trabalho. Então, ter a possibilidade de se auto-indicar só para um grupo, 2 grupos, 3, 4 grupos já não recomenda, porque aí vai ser sobrecarga mesmo, né? E, enfim, a gente também pode experimentar e chegar em novembro, dezembro, pelo menos experimentou um mês e falar, olha, acho que não faz mais sentido ter essa periodicidade agora, esses instrumentos a gente pode adaptar. O que é importante para a gente é ter alguma forma de encontro mensal, porque senão acho que a gente perde essa comunicação, perde o que as secretarias estão fazendo, a gente também deixa de ter momentos, esses momentos de encontro, eles também ajudam a ter sinergia entre os compromissos, né? Porque tem intersecções, tem muitas intersecções entre o compromisso 1 e o compromisso 4, os dois são voltados para dados abertos e transparência. O 2 e o 3, que tem muita intersecção também com os conselhos de sociedade civil, com o planejamento, então tem muita sinergia entre os dois. Então, se a gente também deixa de fazer os encontros mensais do fórum, mesmo dos GTs, a gente também pode perder essa oportunidade. Talvez nesse primeiro momento a gente ainda precise. Mas, e se não der certo, a gente revê. Acho que a gente pode rever na reunião de dezembro, nossa última reunião do ano, primeira semana de dezembro, a gente revê e repactua outro desenho para o próximo ano, sem problema.
Vamos seguir assim, então? Experimentalismo democrático? Bom, eu vou... A Ana Maria levantou a mão. Ana Maria. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiro, eu peço desculpas, eu também cheguei um pouco atrasada, né? Estou aqui me inteirando de tudo que está acontecendo. Eu só queria tirar uma dúvida. Os compromissos, eles vão para secretarias-chave, podemos dizer assim, ou para todas as secretarias, para a gente preencher as linhas de ações, de todas as secretarias que estão fazendo parte daquele compromisso? Para as secretarias-chave, que a gente chama de líder da implementação. O OGP chama assim, né? Então, o líder da implementação do compromisso 1 é a Secretaria de Gestão, o líder da implementação do compromisso 2 é a Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias, mas tem 2 marcos que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria de Relações Internacionais são responsáveis. No compromisso 3 é a própria SERA, a Secretaria Executiva de Relações Institucionais, e o compromisso 4 é a Secretaria Municipal de Saúde, mas tem um marco específico que é de vocês daí da educação. E aí a gente manda para vocês também fazerem esse detalhamento do marco de vocês. Perfeito. E esse detalhamento Quiserem, também né? pode ser fazer no GT, né? Desculpa, Maria Camila, te interrompi. Isso. Mas também se Perfeito. quiserem, né? Porque o de vocês é só um produto, é uma entrega única. Sim, Nem se sim. precisa de detalhamento. Desculpa, eu não entendi essa parte, falhou para mim. Eu não sei nem se o marco de vocês precisa de detalhamento. A gente pode marcar uma conversa sobre isso. Ah, Mas legal. talvez o marco de vocês, eu acho que o marco de vocês é uma entrega única, ficou um relatório, né? Isso mesmo. Então, acho que o de vocês talvez seja o mais simples. Ah, perfeito. Então, qualquer coisa a gente também aciona vocês, a gente tenta marcar uma conversa, né? E a gente alinha tudo. Isso, Qual a melhor maneira de fazer? A gente vai mandar essas planilhas. E aí a gente marca uma conversa para preencher essas planilhas juntas. Perfeito. E aí você preenche a parte da educação, tá bom? Perfeito. Obrigada, viu? Desculpa interromper com isso, é que eu perdi bem o comecinho. Tá. Eu vou compartilhar minha tela de novo, porque o terceiro item da reunião era justamente... Mentira, era o 4º item da reunião, era a agenda de reuniões. Mas já antecipando, o que a gente ia falar era isso que eu comentei agora, que vamos ficar então só com uma reunião do fórum, na primeira semana de todo mês, e na terceira semana de cada mês a gente faz uma rodada das reuniões dos grupos de trabalho. E aí a gente define uma data para essas reuniões acontecerem. Então, toda terça do mês, toda quarta do mês, a gente vai definir. E os participantes do fórum não precisam acompanhar todos os grupos de trabalho. Acompanha aqueles grupos de trabalho que têm interesse. No caso das secretarias, por exemplo, aqui os colegas da Miriam vão acompanhar o grupo de trabalho 1, que é o grupo de trabalho do compromisso 1. E vai ser uma reunião por mês. E essa ficha pode ser preenchida nessa reunião. Certo? Acho que ficou um pouco mais simples agora, né, Dácia? E compromisso já é complexo demais, como disse a Paloma. Bom, vamos voltar. Bom, então só para esse item, né, da agenda das próximas reuniões, então vou aproveitar que eu já mencionei ele, vou apresentar ele, depois eu volto para o item 3, só para mostrar isso que eu acabei de falar. Então, a gente não vai ter mais a reunião do dia 21, é a nossa proposta, para dar tempo dessas secretarias, a gente construir essas planilhas aqui com as secretarias, com as informações das linhas de ação, as entregas e prazos. Vamos fazer a próxima reunião do fórum, então, no dia 4 de novembro. Então, por enquanto, a gente mantém as quintas-feiras à tarde. Eu acho que isso não é um problema. Se é um problema para alguém, por favor, manifeste-se. E aí, nessa próxima reunião, a gente traz a questão da devolutiva da consulta pública 2, na parte das linhas de ação, porque, como eu falei, nós já respondemos dos marcos e compromissos, mas falta apreciar as linhas de ação, que é o trabalho que a gente vai fazer agora com as secretarias. E a gente também consolidar a agenda das primeiras reuniões do grupo de trabalho que vai acontecer na terceira semana, né? Então, indicar as datas para cada grupo de trabalho, a gente também pode confirmar a distribuição, né, das organizações interessadas. Eu vou passar antes, por e-mail, um link, né, com um formulário para cada organização se indicar aí para
para os grupos de trabalho. Vocês também podem compartilhar com outras organizações da sociedade civil e governo que queiram que faça parte dos grupos. E aí a gente define uma data, faz a primeira rodada de reunião, e nessa primeira rodada de reunião a gente revisa essa planilha e também vê uma data fixa para essa reunião todo mês, que por enquanto vai ser todo mês. A gente tem só, talvez, mais um compromisso no meio disso tudo, que é a possibilidade de lançamento, então, do nosso plano, né? Então, ele já foi publicado, mas nós gostaríamos de fazer um evento de lançamento. Estamos discutindo com o secretário e também a agenda do prefeito, se seria só virtual, se seria híbrido, com uma mesa presencial e os demais participantes no virtual, a data, se o prefeito vai conseguir participar mesmo, porque a agenda do prefeito é difícil. Então, a gente está pensando aí num evento de lançamento, e quando a gente tiver mais informações mais específicas para passar para vocês, a gente compartilha, tá bom? Então, sobre a agenda das próximas reuniões, é isso. A gente não vai ter reunião no dia 21, o fórum se encontra de novo no dia 4. A gente vai conversar antes com os nossos colegas de governo, e no dia 4 a gente retoma essa conversa da consulta pública e dos grupos de trabalho que começam na segunda quinzena de novembro. Voltando sobre a substituição da agência USP, quem participou da última reunião acompanhou e ficou até o final, acompanhou uma discussão sobre a substituição da agência USP, que não participou das últimas reuniões do fórum, nem de qualquer etapa do processo de cocriação, não respondeu também aos e-mails que nós enviamos sobre a continuidade dessa organização no nosso fórum. A única pessoa que respondeu foi uma pessoa que não faz parte mais dessa organização, e foi para dizer para a gente parar de mandar e-mail para ele e parar de ligar para ele, que ele não faz mais parte dessa organização. Então, entendemos que essa organização não quer mais fazer parte do Fórum de Gestão Compartilhada, e temos aqui a possibilidade de substituir. E aí nós fomos estudar, como o Armando e outros colegas sugeriram, quais eram, então, esse setor, né, esse eixo que essa organização tinha se candidatado. Então, temos aqui uma linha do tempo para falar para vocês. Então, nós tínhamos, no começo do fórum, 3 organizações que não fazem mais parte hoje. Então, tínhamos o Fast Food, que era da área de inovação e tecnologia, o INSPER, que é do setor acadêmico, e a Escola do Povo, que entrou dentro do eixo de inovação no setor público. É um título grande, esse é o tema final. Essas organizações, elas foram substituídas pela FECAP, que tem uma convergência direta aqui com o INSP, no setor acadêmico, o Ocupa Mãe, que é de uma terceira categoria, que não é nenhuma dessas outras aqui, mas que tinha se inscrito e feito parte de todo o processo. E essa agência USP de Inovação e Tecnologia, que também não tinha uma categoria, mas que, pelas atribuições das organizações, eles se encaixariam tanto na categoria de inovação e tecnologia, quanto inovação no setor público, então inovação de modo geral. E aí nós entendemos que teria esse vácuo, então, para essa categoria, né? Porque vejam que Fast Food, Escola do Povo, representavam essas categorias, saíram e não foram substituídas diretamente. Essa organização que entrou ao SPIN, ela correspondia às 2 categorias, então achamos que seria interessante uma organização da sociedade civil que, de alguma forma, dialogasse com inovação no setor público ou inovação em tecnologia. O Instituto República, ele foi um instituto que se inscreveu no edital de seleção, mandou todos os documentos, fez parte da eleição, mas dentro da categoria dele, ele perdeu para o INSPRO, inclusive, na votação. Então, ele não passou dessa etapa. Mas como ele correspondia, né, a essas categorias, ele então, ficou para a gente como na nossa linha sucessória. Nós enviamos o e-mail na quinta-feira da semana passada, dando prazo de até o dia 6, para eles responderem se eles estariam interessados, então, em substituírem a agência de inovação, de USP Inovação, no Fórum de Gestão Compartilhada. E eles responderam que não. Não porque eles não achem que nosso trabalho é interessante e relevante, mas porque eles estão focados agora em gestão de pessoas na administração pública. Eles não estão com essa agenda de participação. Então, a gente está trazendo como alternativa expandir para organizações que fizeram parte da cocriação do plano.
E a gente quer dar o prazo de até o dia 15 para vocês indicarem organizações que trabalham, né, com o tema de inovação no setor público, inovação em tecnologia e participação e dados abertos, transparência, enfim, com os temas de governo aberto, para substituírem essa organização até o dia 15. A ideia é que nós disparemos e-mails para todas essas organizações indicadas. As organizações que estiverem interessadas, nós convidaríamos, então, para uma reunião, explicaríamos, né, o que é fazer parte do fórum, como que a gente está se organizando agora. Quem se mantiver interessada, e se mais de uma se mantiver interessada, a gente, então, traz para uma votação aqui no fórum. Então, foi essa alternativa que a gente pensou. O que vocês acham? Ariane. Eu acho que é interessante a ideia. A única coisa que talvez valesse a pena deixar um pouco claro, né? Quais seriam as premissas para as organizações indicarem? Quais seriam os parâmetros, né? Então, tem que ser uma organização focada em inovação. Quer dizer, eu acho que isso é importante, para que a gente não deixe uma coisa aberta demais, né, nessas indicações. Então, colocar aí alguns pré-requisitos que devem ser atendidos pelas indicações, que não é simplesmente uma indicação voltada para suprir uma necessidade do Fórum de Gestão Compartilhada num determinado setor, né, que no caso parece ser inovação, né? Glaucio. Oi, então, eu concordo com o Armando, mas eu só queria deixar exposto aqui que se for uma opção, organizações mais gerais, né, como as que fizeram parte da cocriação, acho que valeria o contato com a RETEPs, porque já era uma instituição que tinha demonstrado interesse, né, anteriormente, assim como o Instituto República. Então, caso seja para categoria de modo amplo, acho que vale o contato com eles. Bom, eu acho que isso vale a pena discutir, então, com vocês, porque realmente várias organizações acabaram se retirando desse processo. A RETEP foi uma que nós olhamos, mas a categoria da RETEP é a mesma categoria do Ocupa Mãe, que não estava vago e entrou uma mais, que é, né, de tema mais amplo de governo aberto. Então, não sei. A gente tem essa possibilidade de acionar a RETEP, mesmo não fazendo parte da categoria de inovação, setor público, inovação e tecnologia, ou focarmos em buscar organizações que façam parte, que tenham uma atuação, né, voltada para a inovação. Eu quero ouvir vocês sobre isso. Porque, assim, pode fazer falta, sabe? Quando a gente vai discutir, por exemplo, o compromisso 1 e o compromisso 2, entender um pouco mais de tecnologia e inovação no setor público. Porque são compromissos que estão muito voltados para processos tecnológicos, né? Para plataformas, para abertura de informações, abertura de dados. Então, pode fazer falta aqui, né? Mas, por outro lado, também importa para a gente ter uma organização que queira estar aqui, uma organização parceira, mas não sei. Eu tinha pensado em indicar o Instituto de Governo Aberto, o IGA, e a Open Knowledge, porque elas fizeram parte intensamente do processo de cocriação. E ver se uma delas topam também. Ou a gente também pode deixar aberto para as três. A gente pode mandar um convite para TEPS, para IGA, para Open Knowledge e outras organizações que vocês mandarem, a depender do interesse delas, a gente volta, discute e faz a votação. Também tem essa possibilidade. Mas o problema é que também vai ter muitas opções. A Emily levantou a mão novamente. Pode falar, Emily. Obrigada.
Eu ia falar isso mesmo do IGA e da OKBR, que foram organizações que participaram bastante do nosso processo e que já estão um pouco a par do que está rolando com a gente. Eu acho que são organizações com um nome bom. Eu só não sei se o IGA, porque é Instituto de Governo Aberto, se ele também não cairia também nessa questão de ser outra organização de governo aberto como o Cupamãe. Eu acho válido a gente ter mais opções do que não ter nenhuma. Eu também concordo com a Gláucia de retomar o contato, principalmente com a RETEPS, que foi uma organização que demonstrou bastante interesse, mas eu acho importante a gente deixar claro que a vaga que está aberta é para tecnologia e inovação, para não ser mais um convite que a gente vai fazer de novo, que a gente vai falar, não, a gente não escolheu vocês. Então, esse é o problema também, né? Aí, de repente, a gente manda um e-mail para as três querem. E aí? Aí a gente rejeita, repete de novo. Então, eu acho que a gente pode fazer esse plano inicial de procurar uma organização de inovação em tecnologia, principalmente, por exemplo, a OKBR e o IGA. E daí, se a gente tiver um retorno muito negativo e tiver pouca opção, entrar em contato com a RETEPS, que é uma organização incrível também, que eu acho que pode agregar muito para a gente, mas se realmente a gente está focando em uma organização de inovação e tecnologia, pode acabar faltando. Acho que é isso. Eu gosto do seu encaminhamento. Pode ser assim, pessoal? Eu aqui gosto também. Eu também concordo com a Emily. Eu lembro que quando a gente estava procurando alguém para essa cadeira em específico, foi bem complicado fazer esse levantamento, até que a gente chegou na agência USP, mas me veio um nome aqui na cabeça, não sei se a gente chegou a tentar contato com eles, que é o Instituto Telos. Eles trabalham diretamente com inovação no serviço público, né? Não sei se cabe. Acho que não entramos em contato com eles. Mas vamos fazer assim, vamos fazer uma rodada para a Open Knowledge e IGA, que já participaram do terceiro plano da cocriação. E aí dá um prazo de até semana que vem, manda esse e-mail hoje, e aí dá um prazo até semana que vem. Até semana que vem, se eles não responderem positivamente, aí a gente manda para a RETEPS e tenta contato também com o Instituto Telos. E aí ver se os dois respondem positivamente ou não. Beleza. E se a RETEPS responder positivamente, como ela já tinha se manifestado antes, já estava mais interessada, acho que ela seria preferida, né? Mas se ela não responder, tem ainda a quarta opção, que é o Instituto Telos. Pode ser? Aqui, ok, Maria Camila. Bom, gente, agora espaço para informes. Acho que a Patrícia poderia, não anotei nada específico aqui, é só para deixar aberto mesmo antes da gente encerrar a reunião. Acho que a Patrícia poderia falar do prêmio que nós concorremos. Isso. A cidade de São Paulo, no mês de julho, né, nós candidatamos o programa Agentes de Governo Aberto a uma premiação internacional, Latam Smart City Awards 2021, né, que puxam as boas práticas de governos da América Latina. E aí a nossa cidade aplicou o programa Agentes de Governo Aberto, né, que são as nossas oficinas gratuitas abertas, né, à sociedade, para ensinar as práticas de governo aberto, transparência, participação, comunicação. Esse ano nós temos categorias novas no programa, a gente está trabalhando com ODS, falando sobre o orçamento, funcionamento da área da saúde, sistema de saúde e assistência social. Então, nós ficamos entre os 3 finalistas da categoria Equidade e Sociedade Colaborativa. Infelizmente, nós não ganhamos, a premiação foi ontem, né? Foi transmitida via YouTube.
Nós não ganhamos, o prêmio ficou com uma iniciativa da Bahia, né? Mas assim, a gente para pensar que bom, o Brasil tá bem na fita, né? Nesse sentido. Os 3 primeiros colocados, né? Exatamente. Então, assim, foram várias inscrições, mas aí para o final, para esse evento de premiação, eles colocaram os 3 mais bem colocados. Então, assim, para a gente aqui já é um orgulho fazer parte desses 3 melhores, né? Pensando em projetos da América Latina toda. Então, só compartilhar para vocês que é uma vitória, não tão vitória, porque a gente não foi premiado, mas ou a gente ficou com a medalha de prata ou a de bronze. Né? E o programa ele está acontecendo, né? As oficinas estão acontecendo na cidade, elas vão funcionar até o dia 19 de dezembro. A gente tem um calendário dentro da nossa página, então, assim, para quem é membro das organizações da sociedade civil, se quiser ajudar a gente nessa divulgação, quiser trabalhar alguma oficina articulada conosco, ou seja, eu tenho um público pensado que essa oficina seria bacana, então a gente pode conversar. A gente está fazendo várias articulações com secretarias e também com outras organizações, setor acadêmico. A FECAP, super parceira nossa, ela colocou as nossas oficinas dentro da faculdade para valer horas de atividade complementares para os alunos, né? Então, a gente está abrindo bastante possibilidade, né? Os conselheiros participativos estão aderindo às nossas oficinas, já foram 3 oficinas exclusivas, não, né? Direcionadas aos conselhos, né? Então, assim, a gente está a todo vapor e até dezembro funcionando. E aí, a próxima rodada do Agente de Governo Aberto acontece no primeiro semestre de 2022. Já a partir de março, as oficinas voltam para acontecer. E, por enquanto, tudo online. Eu vou compartilhar o link aqui do calendário de oficina. Boa! Bom, pessoal, está aberto aqui. Alguém gostaria de compartilhar algo mais? Então tá bom. Então vamos encerrar a reunião. Gente, uma reunião que terminou antes da hora. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente tirar um print bonito e postar nas nossas redes sociais. Inclusive, nós estamos bem blogueirinhos. A gente está tentando reformular nossas páginas nas redes sociais para tentar furar a bolha, né? E aí tem uma enquete aberta lá também, colhendo sugestões de coisas que a gente poderia fazer, o que vocês gostariam de ver por lá. Por favor, contribuam também. Tá bom? Vamos lá? Todo mundo? Sim? Espera aí, vou compartilhar aqui no chat. Vamos ver se for... A Bia cortou o cabelo. Gente, minha internet é tão lenta. E aí, tá aprovada? Querem mais uma? Ainda não entrou aqui para mim, tá carregando. Eu achei lindinha. Eu gostei também. Se todo mundo estiver de acordo. Patrícia, você ficou com super sorrisão. Ficou da hora. Obrigada. Obrigada. Sabe o que é engraçado? A gente faz, né? A gente grava os vídeos e depois a gente posta alguns vídeos, né? Nossa, teve um que tinha, assim, 30 pessoas na sala. O vídeo parou com a minha cara, bem grande assim na tela. 30 pessoas tinha que vir justo a minha, desse tamanho. É que tem aquele frame, né? Exato. Breno, acho que você pode encerrar já a gravação da reunião, porque agora já entrou assunto aleatório. Obrigada, pessoal. Tem aquele frame, né, do começo do vídeo que não sei qual imagem ele selecionou no meio do vídeo e aí fica... Por isso que é bom criar uma capa de vídeos para a gente evitar que o frame seja alguém congelado. Eu gosto dessa ideia. Depois que acabar todo o trabalho, a gente faz uns negocinhos engraçadinhos aí pra gente rir depois.
A gente está tentando pensar em algumas coisas para na nossa página das redes sociais, né? Mais interativas, mais videozinho. E, inclusive, a gente quer fazer um giro. Quer dizer, a gente não pensou no título ainda, só giro alguma coisa. Mas da gente explorar quem é quem de cada compromisso do plano. Então, depois a gente contar um pouco da Miriam, do Dácio, dos colegas também da cidade envolvidos. Então, explorar isso nas nossas redes também. A gente aproveitar para contar sobre os nossos compromissos que a gente está fazendo a partir da gente, a partir das pessoas envolvidas nele. Ó, legal. Dou um apoio. A gente foi chamados. A gente começa pelos mais jovens. Também gosto dessa ideia. Não, e assim, a galerinha mais jovem, né? O Breno, a Dérica, a Maria Camila, a Daniela estão pé firme aí nessas questões de comunicação. Esses dias veio um texto aqui para mim que eu olhei e falei assim, gente, o que é velho? Velho, é valeu. Eu falei, gente, eu sou velha, lembra disso? Mas foi um máximo, foi muito legal. Na categoria jovem, Patrícia. Mas da publicação nas redes sociais do plano, a gente falou que estávamos felizes porque foi publicado no Diário Oficial e a gente publicou no Diário Oficial porque nós somos cringe. No futuro a gente vai publicar no EPUB, né? Exato. O Diário Oficial vai ser mais cringe ainda. A gente vai debutar nesse Diário Oficial novo, né, Darcio? É verdade. Não, mas tá andando bem. A gente, inclusive, já está trabalhando até numa segunda versão já para ficar mais intuitivo ainda. Então tá muito bacana. Tá bom. Então, mandaremos os e-mails e aí a gente conversa e tenta ficar um pouco mais próximo agora nessa fase de implementação. Porque, embora vocês sejam responsáveis, né, pela implementação, principalmente esse compromisso eu quero me envolver mais também. Bom, pessoal, obrigada. Okay. Obrigada pela paciência. Gente, bom fim de semana, bom feriado para vocês. Tudo Obrigada, Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau.